Salve, salve, galera, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vou reagir a uma música que vocês estão me pedindo bastante, certo? É uma música do Facção Central. Vocês me pedem muitas músicas do Facção Central, então às vezes fica difícil reagir todas, mas essa vocês estão me pedindo já faz algum tempo e tal, e finalmente eu vou trazer ela, chama Sem Luz no Fim do Túnel. Então hoje a gente vai reagir a essa música. Quem for novo no canal, estiver conhecendo agora, curte, se inscreve, compartilha. Fica à vontade para conhecer os outros vídeos, seja bem-vindo. Quem for antigo já sabe, vamos trocar umas ideias nos comentários sobre a música, sobre a letra, surgiram novas músicas. E é isso, sem mais demora, vamos ver como tá essa música. Provavelmente mais uma aula, né, Facção Central. Então vamos lá, 3, 2, 1, bora! A carniça no mato com mosquito, puta fedor. Me mostra que a luz no fim do túnel apagou. Não acredito na paz no futuro. O som da metralhadora me traz um crânio com a pá de fúria. Enquanto você tá sonhando com a justiça, o moleque de 12 troca tiro com a polícia. Pega o boy, arranca os dentes. No sonho do videogame toma 5 do PM. É enterrado como indigente, outro corpo na mansão. Pra mim é só o começo. Sangue, lágrima, dinheiro a qualquer preço. Criança gritando, dor, desespero, vendo a mãe tomando facada, arrastada pelos cabelos no porta-mala com capuz. Agora é só Jesus, cadê a Senhor Padre? Abençoa a sua cruz, colaborou, falou dos filhos, me deixa vivo, leva tudo. Menor muito louco, fez outra viúva de luto. No céu sem fogo, mas não é festa junina. É a favela de cima, querendo um ponto de cocaína. Soldado do tráfico carbonizado, rotineira, paisagem é o futuro da criança. Sem cabeça, identidade, a vitrine do crime. Com carro, ouro no pescoço. Atrai mais um moleque que o fogão sem almoço. Não quero vassoura igual meu pai. Você tipo os mano da rua. Invadir o condomínio. Deita filho da puta e tia. Seu filho, criado com afeto, tá no chão da UTI. Sonhando com um médico mijado. Cagado, ferimento do tiro inflamado. Gritando socorro pro enfermeiro. Implorando pra ser medicado. Eduardo, Dundum, Eric, 12, facção. Não canto esperança porque não vendo ilusão. Malote na mão, vigia no chão. Pum, pum. A luz no fim do túnel apagou. Não canto esperança que não vem de ilusão. Caixão lacrado, bloque no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Malote na mão, vigia no chão. Pum, pum. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, bloque no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Malote na mão, vigia no chão. Pum, pum. Faz o caralho, não me deixa ter um carro, um bom tênis, comida, um salário. Nascido pra passar fome, pulmão na parede pra sonhar com B.O. bem sucedido na Mercedes FHC. Pega sua arma, seu crack e vai pro inferno. Borbulha na colher e faz presença pro seu neto. Quem sabe o excluído invada sua fazenda, te dê facada, te põe uma venda. E assim você entenda que por dinheiro o ladrão pega o galão de gasolina, incendeia a criança de 6 e sua família que não tem livro na favela, biblioteca. Sem centro cultural, só estilete na cara na cela. Quantos mais transformados em carniça no mato decapitado. O sol gemado, torturado por R$1, um papel, uma grama. Sempre por migalha, meu povo desfigurado na ambulância. Condenados ao 2º grau no máximo. A faxineiro a gritar assalto pro empresário. 4 da manhã esmagado no buzo até o centro. Pra no final do mês não ter um grão de alimento. Ninguém queria tá matando o gerente no banco, nem no flat, proporcionando pânico. É que uma hora cansa o cheiro de esgoto. Barraco na margem do rio, onde boia o rato morto. Pro meu povo não tem arquiteto, juiz ou empresário. É só o tio que vende bala e passa embaixo da catraca. O traficante descarregando seu rifle ou a puta no motel fazendo sexo oral. O projeto mais escola a cada 4 presídios. Deu 180 mil presos, resultado atingido. Só prevejo o pó chorando, cena de terror. A luz, o fim do túnel, pô, pô, apagou. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, bloque no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Malote na mão, vigia no chão. Pum, pum. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado.
Ó, vamos lá. Tipo assim, primeiro de tudo, né? Sempre facção traz umas reflexões muito pesadas, né? Tem uma parte que o Eduardo fala ali, né? Eu não canto esperança porque eu não vendo ilusão. Se eu não me engano, ele fala isso. Quer dizer o quê? Se você tá esperando que seja uma música otimista, uma música de esperança, não vai ser. Justamente por isso o nome da música é Sem Luz no Fim do Túnel. Isso não quer dizer que o Facção é uma banda, um grupo que não acredita na mudança, que não acredita nas coisas melhorarem, não acredita que as coisas um dia podem vir a ser melhores. O ponto é, do jeito que as coisas estão, do jeito que as coisas estão sendo colocadas, ou seja, do jeito que já é, e do jeito que a gente está vendo que provavelmente como as coisas de hoje estão refletindo no que vai ser o futuro, não sei se é um ar de esperança que a gente tem no futuro, entendeu? Então se a gente pensa que a gente tem ainda muito roubo desde sempre, né, no governo, muito desvio de dinheiro, se a gente pensa que as pessoas nas ruas são muitas vezes mal educadas, não têm amor ao próximo, se a gente pensa que cada um aqui está cada vez mais cada um por si, sabe? Se a gente está chegando em uma época no Brasil que a gente tem mais de, sei lá, 14 milhões de desempregados, certo? E como que a gente pode pensar que a gente está chegando em um momento bom, né? Isso, óbvio, não é de hoje essa música. Essa música é de muito tempo atrás. É do álbum A Marcha Fúnebre Prossegue. Mas as músicas do Facção são muito reflexos do que acontece hoje em dia ainda, sabe? Parece que as coisas não mudaram, não evoluíram tanto, entendeu? Então, como que a gente vai pensar em uma luz no fim do túnel se essa luz nem sequer existe? Porque, tipo assim, a luz no fim do túnel já é uma analogia de uma coisa que está distante, mas que a gente vai chegar, ou que pode dar certo, sabe? É uma esperança. É uma luz que você... É a luz do fim do túnel. Você está no túnel, mas você vai chegar lá. O caminho é difícil, é trabalhoso, mas você vai chegar. Mas como eu falei em luz do fim do túnel, se nem fim do túnel tem, se nem o fim do arco-íris tem, sabe? Tem a analogia também do arco-íris, né? No final do arco-íris tem o baú. Como a gente vai falar dessas coisas, se nem o fim a gente consegue ver, a gente consegue almejar um futuro da hora, se tá tudo errado agora e as coisas que estão sendo feitas pensando no futuro também vão continuar sendo erradas. Ninguém tá pensando em fazer um exemplo do que eu tô querendo dizer e do que a música tá querendo dizer. Ninguém tá querendo fazer tipo uma escola da hora, uma escola integral. Por que não faz uma escola pública integral? Será que é por falta de dinheiro? Pô, deixa a molecada estudando 2 períodos na escola. Isso vai ser melhor pra molecada, pros pais, pra todo mundo, porque os pais vão ter mais tempo de trabalhar. Porque pensa comigo, o aluno fica um período só na escola, certo? O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar. E o outro período? Quem fica? Tem que pagar uma babá, tem que deixar com a avó, tem que deixar com a tia, às vezes não dá para deixar com ninguém, às vezes não tem dinheiro para deixar uma babá. Agora pensa, o aluno, por exemplo, em um período integral na escola, estaria 2 períodos estudando, e quando eu falo integral, não é para o aluno ficar a vida inteira lá na escola, meu Deus, estudando igual um robô, não. Esse período integral pode ser praticando esportes, praticando jogos, lazer, recreação, um pouco mais de cultura, certo? Será que, e eu não estou culpando as escolas, nem os professores, porque isso não depende deles, mas será que o Estado não conseguiria financiar isso de uma forma pública, com tanto de dinheiro que eles arrecadam, com tanto de imposto que tem? Será que isso não faria com que menos crianças estivessem nas ruas, mais possibilidades das pessoas trabalharem, mais possibilidades de a gente formar uma sociedade um pouco mais igual, um pouco mais desenvolvida, um pouco mais educada? Isso aqui que eu dei é só um exemplo rápido que eu pensei aqui agora, certo? Imagina o tanto de coisa que daria pra gente pensar, e aí sim a gente poderia falar em luz do fim do túnel, certo? Mas como a gente vai falar em luz do fim do túnel se na real é ao contrário? As escolas é meio período, vou continuar nessa linha de raciocínio, mas vocês podem pegar isso para qualquer outro exemplo. Sei lá, as escolas são meio período, os professores recebem mal, os professores faltam, os alunos conseguem encabular a escola, os alunos ficam na calçada fumando, os alunos, enquanto o professor está explicando, tá batendo figurinha. Então, isso é um reflexo de tudo. Não é culpa dos alunos, não é culpa dos professores. Eles são tipo a ponta do iceberg do problema. Porque se a aula não é interessante, por que o aluno vai se interessar? E se o professor tem uma turma que não se interessa, por que ele vai se motivar a dar uma aula? Então, olha como isso não bate, certo? Mas onde que está o intermédio aqui? Por que isso acontece? Porque o professor ganha mal, certo? Então, ele fatalmente vai se sentir desmotivado,
para dar uma aula para 40 alunos, gritando e recebendo mal. E os alunos não se sentem motivados porque nenhum deles consegue se sentir afetuoso com a aula. Ele é só mais um dentro de 40 alunos. E um professor ali como se fosse um escopo ali, que está tentando também dar essa aula, mas é muito difícil. Então, não tem um carinho direto, certo? Quando eu falo carinho, não é do professor ir lá, acariciar o aluno, falar como foi seu dia, mas um carinho de você se sentir atencioso, você sentir que o professor está se importando com você. E aí é um problema que não é culpa de nenhum dos dois. Se você pega, por exemplo, uma escola particular top, os alunos vão ter lá, tipo, 10 alunos por sala, 15. Então, isso aqui que eu tô falando é só uma questão que a gente poderia colocar, que se isso tivesse acontecendo no Brasil hoje, que na minha opinião seria possível, seria um gasto muito bem gasto, seria um gasto que o governo tem dinheiro para isso, mas se a gente estivesse tendo isso no Brasil hoje, a gente poderia falar em luz no fim do túnel, porque daqui a 20 anos, 30 anos, a gente estaria pensando em provavelmente uma sociedade melhor. Pode ser que não fosse, não sei, mas é uma possibilidade. Agora, como a gente vai pensar nisso, em luz no fim do túnel, se nada que a gente está vendo hoje em dia nos motiva a acreditar nisso? Pelo contrário, a gente parece que a gente está vivendo um momento da nossa geração, e eu me incluo nessa geração, em que as pessoas estão mais tristes, mais ansiosas, mais desempregadas, mais ressentidas, mais amarguradas. E isso envolve pandemia, envolve desemprego, envolve relações sociais, envolve tudo. E como que a gente vai se sentir esperançoso para um futuro melhor? Mas o que eu quero deixar aqui de recado é que, como eu já reagi em outras músicas, eu entendo o que o Facção está falando aqui, mas eu não acho que eles estão largando a toalha, porque isso não é a cara do Facção Central, é só uma crítica, a música em si é uma crítica, tanto é que eles têm muitas outras músicas que são bem motivadoras, falando pra gente não, tipo, deixar a guarda baixar, no sentido de estudar, de correr atrás e fazer o nosso, certo? Então, assim, por mais que as coisas não sejam boas dentro do contexto do que o Facção está trazendo, dentro do contexto da realidade, de muitas coisas, eu creio sim que as coisas podem ser melhores. Eu sou um cara otimista, por mais que muitas vezes não pareçam que as coisas podem ser melhor. Então acho que essa música fala um pouco disso, né? Tem uma parte que o Dum fala uma coisa interessante do tipo, eu não queria estar roubando, não queria estar lá roubando um empresário e tal, mas eu cansei do cheiro de esgoto, né? Então pensa comigo, né? É um bagulho que eles discutem em muitas músicas. Será que o cara realmente queria estar ali, tá ligado? Ou será que o cara chegou num limite que ele começa a cometer erros sucessivos de erro? Óbvio que isso não é certo. Óbvio que o cara não tá certo de fazer isso, não é justificável. Mas o ponto é, o que leva o cara a chegar até lá? Será que não seria mais interessante a gente pensar na raiz do problema do que o problema já acontecendo? O que eu quero dizer? Será que é mais fácil a gente ficar em uma guerra o tempo todo de tipo, um cara rouba uma pessoa, a polícia mata, a polícia prende, o cara é solto, aí o cara rouba, o cara faz não sei o que, sequestra um carro, mata uma pessoa, a polícia mata, prende, não acha, fica nesse negócio a vida inteira, desde que eu sou criança assim. Ou será que a gente poderia pensar em alternativas para que isso diminuísse, talvez de uma forma mais natural, talvez com mais escolas, com mais tempo de estudo, com mais acesso à cultura, a lazer, com mais oportunidades de socialização, com mais vivências interessantes e menos contextos depreciativos ao seu redor. Então acho que é disso que o Facção tenta trazer, né? E essa é uma reflexão muito interessante que a gente tem que ter. Acho que cada música que o Facção traz, elas traz algum ponto interessante pra gente refletir. E nessa é da gente pensar em até que ponto as coisas que estão sendo feitas agora, no nosso presente, vão dar uma esperança para o nosso futuro. Até que ponto que os erros que as pessoas cometem são só culpa delas. Elas são as principais responsáveis, mas até que ponto a sociedade também influencia, certo? Então, são coisas pra gente questionar bastante, assim, pra gente pensar. É um problema social muito grande e o Facção tenta discutir sempre isso nas músicas, certo? E essa é mais uma grande música, né? Eu espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam. A gente vai se falando. Até o próximo vídeo. E fui. Cena de terror, a luz, o fim do túnel, apagou. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, bloco no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Calote na mão, vigia no chão, A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, bloco
no chão, pô.